Salas de jantar esculpidas em pedra na época romana são descobertas na Turquia. Arqueólogos descobriram salas de jantar esculpidas na rocha que remota o século II ao século III a.C. em um sítio arqueológico no sudoeste da Turquia, enquanto a Ásia Menor estava sob domínio romano. Durante as contínuas escavações na antiga cidade de Zeuximar, na província de Gaziantep, foram desenterradas duas câmaras esculpidas na rocha em uma área anteriormente conhecida como Casa dos Museus. Devido aos mosaicos bem preservados descobertos no piso, escreve portal o Riete Daily News. As musas são a personificação mais importante na educação grega clássica, especialmente na antiguidade, diz Kutamis Gorkai, arqueólogo da Universidade de Ankara. Acredita-se que nos mosaicos encontra nesta casa as deusas e figuras representadas contribuem para a literatura, história, poesia e música grega, disse o arqueólogo. Depois de escavar cerca de 16 metros no local, foram desenterradas duas câmaras de pedra. Por segundo Gorkai, seriam antigas salas de jantar. As salas que continham piso de mosaico ornamental mostram evidências da vida intelectual de seu proprietário. Após o início do trabalho no campo, anos de 90, a escavação da antiga cidade de Zeuximar, hoje Gaziantep, começaram em 2004. Estrategicamente localizado perto dos montes Tauro do rio Eufrates, Zeuximar foi fraudada pelos gregos em 300 a.C. com a agência Sputnik Brasil. Paulo Guedes afirma que o PIB terá crédito extraordinário de 2 a 3 bilhões. BI é o programa que impulsa a geração de emprego entre jovens. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou hoje que o programa para impulsionar a geração de emprego entre jovens, chamado de PIB, será bancado por meio de crédito extraordinário que fica fora do teto de gasto. A regra que limita o avanço das despesas e a inflação, segundo ele, será um crédito de baixo valor, entre 2 bilhões e 3 bilhões. É o caso ainda de enfrentamento da pandemia, porque a incidência de desemprego foi muito forte sobre esses jovens, mas é um crédito extraordinário relativamente baixo, disse Guedes em entrevista a jornalistas na sede do ministro. Segundo ele, o Serviço Social Voluntário inicialmente ser lançado pelo recém-criado Ministério do Trabalho e Previdência para permitir o emprego dessa mão de obra no setor público também vira ao mesmo regime. O PIB será um bônus de 275 mensais pago a jovens de 18 a 29 anos que ingressam em uma das vagas específicas do programa. Outros 275 seriam pagos pela empresa que admite jovem trabalhador. A partir de 2022, o BIP seria bancado com cursos de Sistema S, mas essa proposta enfrenta resistências das entidades. O texto ainda não foi votado pelo Congresso Nacional. A equipe Economia esperaria criar mais de 2 milhões de empregos com a iniciativa. Na entrevista, o ministro também destacou que o objetivo do governo na reforma do imposto de renda é reduzir a carga sobre as empresas. No texto, o governo propôs reduzir o IRPJ e retomar a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos distribuído a pessoas físicas com uma taxa de 20%. A taxação de lucros e dividendos enfrenta resistência e a equipe econômica já concordou em manter incertos os valores repartidos por micro e pequenas empresas e Simples Nacional. O super risco pagam zero e alegando que já pegaram na empresa. Estamos dizendo que se o lucro ficar na empresa vai pegar menos, se fora do sócio vai pagar tributo sobre lucros e dividendos, disse Guedes. Enquanto o dinheiro estiver na empresa, criando emprego, renda, inovação, investimento, imposto é de 20% e dos mais baixos
do mundo. Vamos tentar levar para 20%, vai levar para 21,5% nos primeiros 2 anos, mas a ideia é de levar para 20%, diz com a agência Estado. O estado do Rio tem queda de 27% no número de mortes por Covid-19. Das 9 regiões do estado, 7 estão com baixo risco de transmissão de Covid-19. Dos leitos de UTI voltados para pacientes com o novo coronavírus, 56% estão ocupados. O estado do Rio de Janeiro teve uma redução de 27% no número de óbitos provocados pela Covid-19. As internações por síndrome respiratória aguda grave, SRAG, que atualmente é acusado predominantemente pela Covid-19, caíram 18% na comparação entre as semanas epidemiológicas 28 de 11 a 17 de junho, com 26 e 27 de julho e 3 de julho de 2021. As taxas de ocupação de leitos para Covid-19 no estado estão em patamares estáveis, 56% para leitos de UTI e 38% para leitos de enfermaria. Com os indicadores reduzidos, o estado segue pela terceira semana consecutiva com a classificação de bandeira amarela, ou seja, de baixo risco de contrair a doença. Os dados são de 41%. A edição do mapa de risco da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira 30 pela Secretaria de Estado de Saúde do SES. De acordo com o secretário estadual de Saúde, Alexandre Schierper, apesar de um bom resultado neste levantamento técnico importante que todos mantenham os cuidados já conhecidos como distanciamento social, uso de máscara e de álcool em gel com o avanço de vacinação, conseguimos minimizar os impactos causados pela Covid, analisou. Segundo o mapa das 9 regiões do estado, 7 estão em bandeira amarela, apenas a metropolitana 1 e noroeste permanecem com bandeira laranja, risco moderado de transmissão. As demais médio, Paraíba, Serrana, Baixada, Litorânea, Norte, Centro-Sul, Bahia, da Ilha Grande e Metropolitana 2 estão com bandeira amarela. Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social para varia entre as cores roxa, risco muito alto, vermelha, risco alto, laranja, risco moderado, amarelo, risco baixo, verde, risco muito baixo. A secretaria informou ainda que os resultados apurados para os indicadores apresentados devem auxiliar na tomada de decisão, além de informar a necessidade de adoção de medidas restritivas conforme o nível de risco de cada região. Em 6 meses da vacinação, o estado do Rio ultrapassou a marca de 10 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Mais de 50% da população adulta do estado recebeu a primeira dose contra o novo coronavírus e há pouco mais de 20% receberam a segunda dose ou dose única com a Agência Brasil. Butantan pede à Anvisa autorização para vacina pública entre 3 e 7 anos com Coronavac. Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa autorização para ampliar a faixa etária da indicação da vacina Coronavac, segundo a agência reguladora Butantan, que incluiu o público de vacinação adolescente entre 3 e 17 anos na bula da vacina contra a Covid-19. O imunizante está autorizado para uso emergencial no Brasil para a pessoa com mais de 18 anos desde o dia 17 de janeiro. Solicitação de ampliação de uso da vacina, ou seja, a inclusão de uma nova faixa etária, deve ser feita pelo laboratório responsável pela vacina para incluir novos públicos na bula. O laboratório precisa conduzir estudo que demonstre a relação de segurança e eficácia para determinar a faixa etária. Esses estudos podem ser conduzidos no Brasil ou em outros países, esclareceu a Anvisa. Em nota, acrescenta que, no caso da Coronavac, os estudos foram conduzidos fora do Brasil. A única vacina para a Covid aprovada para menores de 18 anos no Brasil e da Pfizer, que tem indicações para uso a partir de 12 anos de idade, segundo a Anvisa, o laboratório da Janssen já recebeu autorização para realizar estudo de aplicação de sua vacina com menores de 18 anos e os estudantes estão sendo conduzidos pelo laboratório Sandra Manfrini com a agência Estado. Decisão de Moraes em caso de
interferência na PF é vista como resposta à participação do ministro em live. Presença do ministro da Justiça Anderson Torres em live de Jair Bolsonaro com ataques ao CTF e ao TSE pegou mal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal de mandar a PF continuar com a investigação sobre a suposta interferência de Jair Bolsonaro na corporação foi interpretada como resposta. A participação de Anderson Torres na live do presidente, a ida do ministro da Justiça na live pegou mal entre os ministros e a leitura aquém a uma tentativa de utilizar a instituição para sustentar as suposições de Bolsonaro e de seu governo. O gabinete de Moraes também passou o dia analisando o pedido de Randolfo Rodrigues, rei de Amapá, para que Bolsonaro seja investigado no inquérito de fake news por ter afirmado que o CTF cometeu ao crime, dar poderes aos governadores e prefeitos na pandemia com a Folha Expressa. Após ataque ao sistema eleitoral, o ministro do CTF teria chamado Bolsonaro de moleque de jornal. Membros do CTF e do TSE reagiram com descontentamento após a live de Bolsonaro nas redes sociais na quinta-feira 29, quando ele atacou sem provas o sistema eleitoral brasileiro, diz jornalista. A reação sobre a live do presidente Jair Bolsonaro vincula nas redes sociais na quinta-feira 29 foi a pior possível, tanto no Supremo Tribunal Federal, CTF, quanto no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, segundo apontou a jornalista Mônica Bargamo em sua coluna na Folha de São Paulo. Segundo a jornalista, o presidente teria sido chamado de moleque por um dos magistrados do STF. Outros membros concordaram o clima passado teria mesmo no TSE. Durante a live de Bolsonaro para seus seguidores do TSE, muito rapidamente publicou comunicados no Twitter, desmentindo as 18 alegações infundadas feitas pelo presidente, porém, um dos integrantes da Corte Eleitoral teria afirmado que, mesmo com o posicionamento imediato, ainda custa ao TSE barrar as investidas de Bolsonaro contra as eleições. Segundo Bargamo, os magistrados da Corte Eleitoral apontam a necessidade de atuar de maneira mais firme, com medidas concretas que resultem em punição, inclusive no âmbito eleitoral, para que Bolsonaro cesse as tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas e, em consequência, o próprio resultado das eleições, escreveu. Na live, Bolsonaro mostrou uma pessoa que seria programador fazendo uma demonstração falsa ao vivo de alterar um código da urna eletrônica para desviar votos de um candidato para o outro. No entanto, ele próprio repetiu várias vezes que só estava apresentando indícios de que as urnas não teriam invioláveis, afirmou não ter provas de suas intenções. Cenário eleitoral. O CTF já instaurou o inquérito para apurar as disseminações de fake news sobre as eleições na tentativa de que o Brasil possa realizar eleições de 2022 dentro da normalidade. Apesar do presidente do CTF, Luiz Fux, ainda defender tentativas de diálogo com Bolsonaro, de acordo com a colunista da Folha, os magistrados em geral acham que as tentativas são inúteis e o que a intenção do presidente da República seria de tumultuar o processo eleitoral, já preparando terreno para uma possível derrota. Pesquisa eleitoral recente da Datafolha mostra que o ex-presidente Lula venceria atual presidente do segundo turno, com 58% dos votos contra 31% de Bolsonaro, com a agência Sputnik Brasil. Bolsonaro se vacina foi efetiva para todas as cepas, mais 2 meses voltamos à normalidade. Em entrevista ao SBT, o presidente reconheceu muitas pessoas que morreram da doença, em contraste com a declaração anteriores em que disse não ser coveiro. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta sexta-feira 30
que esperava em até 2 meses que o país retorne à normalidade após a crise causada pela Covid-19, desde que as vacinas contra a doença sejam efetivas, algo comprovado pelo teste clínico até então. Entre os motivos para a retomada, o presidente citou a taxa de pessoas que já receberam ao menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus, atualmente em 70% dos adultos elegíveis para receberem, ou 99,5 milhões de pessoas. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro reconheceu que muitas pessoas morreram para a doença, em contraste com a declaração anteriores em que disse não ser coveiro ou contraste quais ações poderia tomar. Foram muitas mortes, ninguém esperava que chegava a esse ponto, completou o presidente Preto Caramuru com a Agência Estado. CTF dá ordem à Polícia Federal para retornar investigações contra Bolsonaro. O inquérito aberto em 2020, o pedido da PGR tem com base acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que assegurou que o presidente tentou interferir na apuração da PF ao cobrar a troca do chefe da corporação no Rio de Janeiro. A ordem é do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento sobre o caso está marcado para setembro. De acordo com Moraes, a PF não precisa mais aguardar a definição pelo Supremo sobre o formato do depoimento de Bolsonaro, se por escrito ou presencial. Na decisão, o ministro afirmou que a diligência pendentes para a PF cumprir que podem ser executados independentemente do depoimento. Troca de mensagens em 2020. Segundo Moro, Bolsonaro tentou interferir em investigação da Polícia Federal ao cobrar a troca de chefe da PF no Rio de Janeiro e ao exonerar o diretor-geral da corporação, que teria como prova da interferência uma troca de mensagem entre os dois em 2020. Já tentei trocar gente da segurança. Nosso Rio de Janeiro oficialmente não consegui, isso acabou. Eu não vou esperar foder a minha família toda de sacanagem ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar se não puder trocar. Troca o chefe dele, se não puder trocar o chefe, troca o ministro e ponto final. Não estamos aqui para brincadeira, teria dito Bolsonaro através de mensagem endereçada a Moro. Desde o começo das investigações, Bolsonaro nega ter tentado interferir na corporação. Entretanto, de acordo com o ex-ministro, ao mencionar a palavra segurança nas mensagens, o presidente se referia à Polícia Federal no Rio de Janeiro. Do outro lado, o chefe do executivo argumenta que a palavra segurança se referia à sua segurança pessoal exercida pelo Gabinete de Segurança Institucional e não à PF. No entanto, teria ficado evidente que os seguranças de Bolsonaro do Rio foram promovidos, o que contesta a versão do presidente com a agência Sputnik Brasil. Mutação do HIV que reduz a eficácia de tratamento cresce 10% no Brasil. Revela estudo luso brasileiro. Um estudo perfeito em parceria entre as universidades de Minho, em Portugal, e Federal de São Carlos revela uma manutenção rara no HIV que surge em resposta ao uso de um remédio que cresceu 10% em menos de 10 anos no Brasil. A manutenção reduz o sucesso do tratamento. De acordo com uma equipe de pesquisadores do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, ICVS, da Escola de Medicina da Universidade do Minho, liberada por Nuno Osório Ana Santos Pereira, a manutenção KS5R, que surge em resposta ao uso de
Tenneforv cresceu de 2,23% para 12,11% entre 2018 e 2017. Nesse período, os pesquisadores analisaram 20.226 sequências de HIV, uma sequência de cada pessoa em processo de tratamento antirretroviral no Brasil, o país com mais pessoas infectadas por HIV na América do Sul. Segundo Nuno Osório, a terapia antirretroviral, quando tem sucesso, aumenta em grande mídia a esperança média e a qualidade de vida das pessoas infectadas, impedindo a transmissão. Por isso, o crescimento de mutações no HIV, causadores de resistência e vários medicamentos, e preocupante, pois limita as opções de tratamento. O pesquisador português explica que Tenneforv é um dos fármacos mais usados no Brasil. No entanto, diferentemente de outros países em que se testa a presença de mutação de resistência no HIV em todas as pessoas diagnosticadas no Brasil, isso só acontece em alguns casos. Ele diz que isso contribuiu para casos de falência terapêutica e agravamento do problema da resistência. Globalmente, os nossos resultados apoiam que alguns dos fármacos mais utilizados no Brasil podem ficar comprometidos devido à alta frequência de mutações e que os testes de resistência deveriam passar a ser universais. É obrigatório, uma vez em que são a melhor forma de promover a seleção personalizada do regime terapêutico mais otimizado para infecção com HIV, recomendou Nuno Osório em entrevista à agência Sputnik Brasil. Por que o Brasil foi escolhido como local de origem das sequências do HIV analisado? O Brasil foi escolhido para este estudo por diversas razões, entre as quais se destacam se o país da América do Sul com mais pessoas a viver com a infecção por HIV, 2. Não efetua testes de genotipagem para determinação de resistência no HIV em todas as pessoas diagnosticadas. 3. Ter o mérito de ter serviços centralizados especializados que, mediante autorização ética, fornecem dados economizados e de qualidade para o trabalho de pesquisa. 5. A existência de um protocolo de colaboração. 6. A existência de um protocolo de colaboração entre o Departamento de Medicina e da Universidade Federal de São Carlos, Brasil, e a Escola de Medicina na Universidade de Ninho, Portugal. Houve acompanhamento, o monitoramento dessas pessoas, ainda que de parte delas, ao longo dos 10 anos de estudo. A pesquisa teve delineamento transversal, ou seja, não fez acompanhamento longitudinal das pessoas. Entretanto, como cobriu um período prolongado, 2008-2017, foi possível estratificar a análise por ano, descrever o efeito longitudinal das mudanças de padrões de resistências ao antirretrovirais estudados. Mas monitoramento clínico. Sobre acompanhamento clínico das pessoas, as mesmas já se encontravam sob assistência médica longitudinal nos respectivos serviços de saúde, onde eram cadastrados. Isso não sofreu modificação. Eles já eram acompanhados clinicamente antes do estudo e continua este acompanhamento, de modo que a pesquisa em nada influenciou a assistência de saúde recebida pelas pessoas. Apenas utilizamos dados secundários que têm origem no serviço de assistência e são consolidados nacionalmente. Portanto, as pessoas receberam e continuam a receber acompanhamento médico, cuidados de saúde no Sistema Único de Saúde do SUS do Brasil, após autorização da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CNEP, do país, que assegura que os trabalhos de pesquisa cumprem todos os requisitos éticos, que está garantindo a privacidade dos participantes. Os responsáveis da equipe de investigação tiveram acesso aos dados, tendo
esses sido tratados e analisados. Como foi a parceria do ICVS na Escola de Medicina na Universidade do Minho com o Departamento de Medicina da UFSCar, que qualquer coube cada instituição no estudo. O Departamento de Medicina da UFSCar teve um papel determinado na obtenção de dados na tramitação ética do seu tratamento. Para possibilitar este e outros trabalhos de pesquisa, o professor Dr. Bernardino Souto realizou um pós-doutorado em Portugal na Universidade de Minho. Seu conhecimento é a realidade brasileira, é a vasta experiência com médico, envolvimento no tratamento de doentes com infecção de HIV. No Brasil, a pesquisa na área da epidemiologia foram fundamentais para a correta interpretação dos dados para a realização dos principais descobertas dos trabalhos. CVS contribuiu com partilha de metodologias avançadas da pesquisa, baseadas na sistematização informática de dados em larga escala em uma forma estética e bioinformáticas de pesquisas com análise filogenéticas ou previsões baseadas em algoritmos da inteligência artificial. O senhor afirmou que a terapia antirretroviral, quando tem sucesso, também impede a transmissão. O que significa isso na prática? Quando o tratamento é bem sucedido, uma pessoa com HIV pode ter relações sexuais com outra sem risco de infectá-la. Por exemplo, hoje há confirmação baseada em evidência científica de que o risco de transmissão sexual do HIV é muito baixo quando envolve uma pessoa infectada, mas que esteja a ser tratada com sucesso, tenha conseguido garantir uma carga viral indetectável no sangue por pelo menos 6 meses. Claro que é também conhecido que, infelizmente, a carga viral aumente quando a terapia falha. A falência terapêutica pede com torcer por vários motivos, por exemplo, por alguma interrupção, mesmo que temporária, na ingestão dos medicamentos. Daí que se recomenda que a pessoa que vive com infecção por HIV siga criteriosamente o plano de tratamento que lhe foi dado e seja regularmente acompanhado pelo seu médico, assegurando que a carga viral se mantenha indetectável, sendo isso fundamental para a sua saúde e também para assegurar que o risco de transmissão do vírus se mantenha negligenciável. Quais são os principais impactos de mutações CSR no tratamento com tenofovir? Torna a medicação ineficaz ou apenas diminui sua eficácia? Foi demonstrado laboratorialmente que a presença de mutação KS5R reduz a suscetibilidade do HIV ao tenofovir até 2 vezes quando comparada com a suscetibilidade do vírus sem mutação. Também reduz a suscetibilidade do vírus e outros fármacos de mesma classe A. A consequência prática disso é o que a maioria das pessoas infectadas com o vírus com mutação KC5R que estejam ser tratadas com coquetéis que inclui tenofovir apresenta falência de tratamento, aumento da carga viral do HIV. Demonstramos no artigo que as pessoas infectadas com vírus contendo a mutação KC5R tinha cargas virais esteticamente superiores quando comparadas às pessoas infectadas com o vírus wild type. É possível estimar o tempo de redução na esperança média da vida dos pacientes afetados por essa mutação? Não é possível estimar com exatidão o tempo de redução na esperança média de vida das pessoas infectadas. Há diversos fatores que o nível individual que influenciaram o tempo e qualidade de vida de cada um. Enquanto não for possível ter uma cura para o HIV, mais importante para uma pessoa infectada é assegurar
que cumpre o tratamento, que a carga viral de HIV no seu sangue permanece indetectável em uma pessoa infectada com HIV com mutação K65R pode ser capaz de manter a carga viral indetectável se for tratada com um coquetel adequado de fármaco. Para isso é fundamental que o médico tenha acesso a testes de genotipagem para determinar as mutações de resistência que estão presentes no HIV para poder fazer a prescrição mais adequada para a pessoa em causa. O senhor disse que o Brasil não se testa em todas as pessoas diagnosticadas a presença de mutação resistente no HIV, e isso é feito em Portugal. Em Portugal e em diversos outros países, teste de presença de mutação de resistência no HIV é feito em todas as pessoas assim que o diagnóstico de HIV positivo é confirmado. Isso permite que o médico escolha o fármaco que serão eficazes, evitando casos de falência terapêutica. Essa forma de iniciar o tratamento é mais benéfica para todos em nível individual e comunitário, mesmo pensando apenas do ponto de vista econômico. Apesar de uma primeira análise poder dizer que, ao não fazer o teste em todas as pessoas, se poupe o dinheiro de algum teste quando se faz em uma análise mais holística e facilmente demonstrado que se trata de uma falsa poupança, é necessário considerar o custo não só do teste, que é cada vez mais acessível, mas também os custos para o sistema de saúde do surgimento de pessoas em falência terapêutica é o potencial de transmissão do HIV e outras pessoas que irão também ser tratadas. Além da K65R, em outras mutações do HIV que preocupam o cientista, por quê? Sim, há outras mutações que preocupam a comunidade de médicos e cientistas que trabalham nesta área. O nosso trabalho é demonstrar que, apesar da tendência decrescente observada, ainda foi verificada uma alta prevalência de mutações resistentes. Dados mostram que